Agora você é livre. E a partir desse momento em que você tem essa liberdade de falar, de pedir, de viver Jesus, que eu sempre digo que nós não estamos como na época de Jesus. Porque quando Jesus vem fazer a oração, ele disse: Pai nosso que está no céu. O nosso contexto hoje, qual é? Nós faríamos a mesma oração que Jesus fez? Feliz ano novo para todos. Eu estou aqui de volta ao Pó de Glória e nós iniciamos com oração. E tudo é novo quando o teu comportamento é novo. Tudo é uma questão de fé, é uma questão de agir. Agir e crer, já que hoje vamos falar de oração. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que age no meio daqueles que creem e que age no meio dos louvores. Vamos chamar ele para ele vir fazer parte desse programa e juntos possamos então discutir a esse respeito. Ô Pai Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Enche-nos o nosso coração, arde, Senhor. Queima dentro de cada um de nós, Senhor, meu Deus, para que nós possamos viver as tuas experiências, Senhor, meu Deus, sobre a face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Oh, que maravilha! Bom é estar aqui nesse ambiente, bom é estar aqui nesse lugar que quando a gente sai de um lugar e de repente, quando você volta, você percebe, você não faz mais falta, entendeu? Eu vou caminhando sozinho, não preciso mais de você. Mas é gostoso a gente voltar e ser recepcionado. E é assim que eu tô me sentindo com vocês. Muito obrigado, Amém. realmente, por esse tempo que eu estive fora. Mas vocês estiveram aqui. É bom também quando se tem uma equipe que se pode confiar uma tarefa e ele vai fazer com dedicação e amor. E Amém. Assim a gente se sente realmente que está fazendo alguma coisa diferente no meio, no mundo, aonde nós estivermos. Sim. Então quero agradecer realmente aí o acolhimento de vocês e que a gente possa dar continuidade nesse projeto que nasceu no coração de Deus para cada uma das pessoas que aproveitarem. Então nós vamos viver isso e hoje nós vamos falar de oração. E falar de oração é falar de fé. Não Sim. tem como desassociar uma coisa da outra. Não tem como nós falar de orar e de ação. Verificar essa diferença. O que é uma ação de uma oração? O que é que vai funcionar? É a palavra? É a fé? É o acreditar? Como é que é essa situação? Então nós vamos discutir tudo isso hoje e vamos entender o que faz a diferença. É o óleo? É o que é? Então nós vamos falar disso. Eu acredito que vai ser um tempo muito gostoso. Muito obrigado. É um tema muito maravilhoso da gente conversar, né? Porque é uma das pesquisas que estão mais em alta nos últimos dias. Que legal. Por que está em alta? Porque no começo de um novo ano, uma renovação, há sempre aquela criação de novas expectativas, novos anseios. As igrejas sempre fazem aqueles atos proféticos, né? 12 dias para 12 anos, 12 meses de milagres, 12 meses prósperos. Então, há uma pesquisa muito alta pelo poder da oração. Então, hoje, esse é o nosso tema. Vamos falar sobre o poder da oração. Que forma, de fato, a oração impacta, tanto no sentido espiritual, né? E no sentido material, aquilo que nós pedimos, de fato, vem acontecer. Infelizmente, nesses últimos dias, pastores, eu estava pesquisando e eu vi muitos jovens cristãos fazendo tá bem famoso, tá bem alta, o Plano Vision. O que é isso? Você projeta numa parede, num papel, aquilo que você quer. Aí tem muitos jovens que colocam lá iPhone, notebook, eu quero um salário melhor, e vai colocando aquilo que ela quer nesse ano, certo? E a oração pode ajudar esses jovens nisso e eles ainda não entenderam. E hoje a gente vai falar como que a oração pode ajudar, tanto nesses projetos, tanto no âmbito espiritual, como também no âmbito material, não é verdade, pastor Alexandre? Sim. Eu quero aqui agradecer cada um de vocês. Estava com saudade do pastor Pedro. Poxa, toda semana a gente falava, beijo, pastor Pedro. Mas, na realidade, gente, a Stephanie estava falando sobre isso aí e a gente não pode deixar de entender e acreditar e crer que não é somente visualizar. Claro, existe, e eu não deixo de acreditar, pastor, também,
é que existe, como a gente já leu o livro Segredo, tem muitos livros aí que falam sobre, mas eu sempre penso que nessa que a gente fala da questão quântica, né? Que é você pensa, você imagina. Você materializa. Você materializa o seu corpo. E na realidade é isso. Você pensa que está doente. Eu acredito. Mas eu também acredito nisso chamado, quantificando tudo isso, chamando de fé. Que aí é através da oração. E quando você começa a profetizar o melhor para você, que você começa a orar, que você começa a pedir, o maior psicólogo é Jesus. É quando você chora na frente dele, quando você conversa com ele, porque às vezes a gente não tem com quem conversar, às vezes nós não confiamos, e a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no outro homem, né? Só que também tem textos que dizem, que a gente falou semana passada, confessai as vossas culpas uns com os outros para que haja cura. Então, tudo o que é oração? O que o senhor falou ainda agora, é orar e ter ação. Qual é a ação disso tudo? É colocar para fora, é ver tudo isso. Através da oração, eu entendo que a gente pode chegar em muitos lugares, principalmente mentalmente. Eu acho que o que mais a gente precisa é de algo hoje na vida da gente, é na cabeça. Esses dias eu me pego muito com Deus, passei por problemas muito difíceis e eu fico só orando, chorando diante da presença dele, e aí eu me acalmo e ele é fiel para nos ajudar. E daí, como diz a Stephanie, vai passar, tá entendendo? E isso que é importante, isso é oração. A orar mais ação, como o pastor Pedro falou, é muito interessante, né? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, não, mas é orar e confiar. Mas será que se eu apenas orar e não me movimentar, vai surgir efeito? Eu deixo essa palavra agora para o pastor Pedro. Pastor Pedro, me responda essa pergunta. Será que se eu apenas orar... Quando a palavra de Deus fala orar e confiar, é para mim orar e cruzar os braços, esperar? É para mim fazer o quê? E em que momento isso pode ser aplicado? Essa palavra, orar, o que é? São duas palavras que nós unimos ela. Então... orar é falar. Sim. Ação é fazer. Então não tem como eu apenas falar e ficar de braço cruzado. Eu apenas pedir algo e eu esperar que Deus venha fazer. A gente tem uma dificuldade de compreender que Deus, ele não faz nada. Eu sempre digo que Deus não age, ele apenas reage ao teu sentimento, aquilo que você pede, mas é você que tem que fazer. Deus me dá um telefone. Será que Deus vai te dar um telefone ou você tem que trabalhar para poder você conseguir esse telefone? Entendeu? Quer dizer, é esta situação que nós temos que desmistificar e tirar da área espiritual e trazer para a área material. São duas coisas, orar e ter a situação, a ação de fazer. Então, eu preciso me levantar e ir fazer aquilo que eu quero. Então, a gente diz que a gente não pode falar aquilo que tu não vai cumprir. Tu não pode pedir algo que tu não vai fazer ou que tu não vai cumprir. Por isto que a palavra vai dizer assim, olha, cuidado com o que tu pedes, porque isso pode acontecer. Isso é verdade. A gente tem que ter cuidado até com o que a gente pede, é verdade. Com muita certeza você tem que ter cuidado, porque hoje você é profeta. Ele te deu poder e autoridade. E ela está onde? Nas tuas palavras. Então tu é justificado ou condenado pelas tuas palavras. Então isso é muito importante, isso é muito verdade, isso é muito perigoso, porque quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, você é o Elias de hoje, você é o Daniel, você é essa pessoa que fala e acontece, mas as pessoas não se deram conta disso, ainda acha que são duas coisas completamente diferentes. Porque uma coisa era antes da cruz, outra coisa é depois da cruz. Se eu estou depois da cruz, eu sou o profeta. O último profeta foi João, o Batista. E depois que Jesus ressuscita, ele nos dá poder e autoridade, nos manda. E dali para frente, todos nós, agora, quem tem o controle, somos nós, está em nossas mãos. Agora você é livre. E a partir desse momento em que você tem essa liberdade de
de falar, de pedir, de viver Jesus, que eu sempre digo que nós não estamos como na época de Jesus. Porque quando Jesus vem fazer a oração, ele disse, Pai nosso que está no céu. O nosso contexto hoje, qual é? Nós faríamos a mesma oração que Jesus fez? Pai nosso que está no céu. Naquela época, o Pai estava no céu, porque o Espírito Santo não havia sido derramado sobre a face da terra. Mas hoje ele não está mais no céu, ou não está apenas no céu, mas ele está aqui. Nós não temos que orar como Daniel, que orou 21 dias para sua bênção chegar. Não tem ninguém impedindo a tua bênção chegar. Por quê? Porque a bênção ela já está aqui, que é o Espírito Santo. Ele já está derramado sobre a face da terra. Nós estamos diante dele. Então não tem mais essa... Nós precisamos entender que temos que desmistificar muita coisa, que é da religiosidade, das dificuldades que as pessoas têm. Mas tem muita coisa aí que as pessoas ainda querem achar que o poder está na mão do ungido. Eu tenho que dizer para você que nós vamos falar de óleo, de unção, e dizer que o óleo, a unção, o óleo da unção, ele está no Antigo Testamento, ele não está no Novo Testamento. Não tem mais óleo, não temos mais rei para ser ungido. Todas essas situações. E ter essa desmistificar esta situação de que o poder está em algo. Por que vai se falar do óleo? É uma outra questão. Porque eu tinha que materializar. Eu precisava sempre tocar, ter alguma coisa de toque. Ele, o nosso Deus, é o Deus invisível, que não tem nenhuma cara, que não tem forma. Não tem nenhuma forma, ele não tem mão, ele não tem olho, ele não tem narinas, ele é um espírito. E embora nós, somos a imagem e semelhança dele, mas semelhança, imagem e semelhança não quer dizer que é igual, é só semelhança, entendeu? Então nós temos que desmistificar tudo isso para que a nossa vida, o nosso agir com o Espírito Santo de Deus, parece que ele é algo distante, longe. E ele é nosso amigo. Ele é o nosso irmão, ele é o nosso... alguém que é o nosso companheiro, que está conosco todos os dias até a consumação do século. Agora, eu vou pedir para ele se manifestar, vou deixar ou não. Então, depende muito do seu agir e não apenas o seu orar. Orar. Eu tenho um filho hoje com 17 anos, nessa nova juventude, ele diz, tu sabe que orar não funciona, né, papai? Eu digo, é claro que não. Orar funciona? Oração funciona? Orar, você sabe que não funciona, né? As palavras não funcionam. Você sabe que não funciona, né, papai? Eu digo, claro que não funciona. Então, oração não funciona. E aí eu disse para ele, mas o que funciona é a nossa fé. A fé é que funciona. A palavra, o vento leva. A palavra são apenas palavras. Verdade. Embora essa palavra ela tenha o poder quando ela é imbuída junto daquilo que você crê. Daquilo que você acredita. Se você acreditar naquilo, vai acontecer. Se você não acreditar, não vai acontecer. É simplesmente fé. Pastor, e a oração, ela pode, como o senhor está dizendo, ela é fé. Ela pode ser também empregada tanto para o bem quanto para o mal. Com certeza. Então, a fé, ela não tem... Olha, a fé é só para o bem. Negativo. Ela não é para o bem. Por isso ela fé é fé. Com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós pedimos, né? Desculpa lhe interromper. Essa semana, e aí a gente viu os cortes da Stephanie, e agora entrou nessa situação, porque o que acontece? Eu leio os comentários, eu fico lendo, a Stephanie não gosta de ler, mas eu leio, e eu vejo... Eu não gosto de ler, pessoal, não é por maldade ou porque alguma coisa subiu na minha cabeça, não. Até porque foram muitos comentários, foram 3 vídeos seguidos que viralizaram muito, e eu comecei a ler.
E muita gente concorda, mas é natural. Tem os que concordam e os que discordam. Mas pra mim não ficar ruinzinha, pra mim ver com os que discordam, eu prefiro não ler. Então vai lá, continua comentando, não me importa. Eu quero que comente, porque quanto mais comentar, mais vai ser entregue o vídeo. Isso é verdade. Mas por opção minha, eu optei por não ler, pra mim não ficar ruim. Mas se você discordar de mim, pode discordar à vontade. Pode discordar. Só que aí, no começo eu tava lendo muito. E tinha lá um comentário de um determinado pastor, pelo menos ele lá se descreveu como pastor, que ele literalmente me condenou pros quintos dos infernos. Aí foi muito engraçado, tinha muita gente que comentou lá, falou assim, nossa, e você agora tem a chave do inferno, né? E você virou porteiro do inferno, levando a menina pro quinto dos infernos. É por isso que eu não leio. Mas na realidade, o que eu tô falando é que acaba que as pessoas usam as palavras, elas se dizem cristãs, e no comentário ela está expressando aquilo que ela está sentindo. Sim. Então ela não está tendo nenhuma atitude de alguém que ora, de alguém que busca Deus. Porque quem ora e busca Deus não amaldiçoa ninguém. Com certeza. E ele acha que está falando a palavra certa, cheio de justiça própria, cheio acha que ele é o cara ou algo desse tipo. E isso acaba que é muito incongruente. Eu não estou dizendo que são todos, mas para muita gente que diz que tem Cristo. É a mesma, e aí a própria palavra diz, poderá a sua boca de uma fonte sair água doce e salgada? Não é para haver isso. Não pode. Se sair salgada, é porque aquela pessoa está com a vida amarga, no caso amarga, né? Ou é doce ou é amargo, ou é frio ou é quente, né? Nunca pode ser morno. E aí a pessoa fala o que quer. Mas na realidade reflete aquilo que ela está cheia lá dentro. Aí ela começa a amaldiçoar, crente orando para que Deus castigue, crente orando para que pessoas aconteçam mal, tipo assim, aquela famosa frase, né? Olha, se tu não for para a igreja, ou vai pelo amor, ou vai pelo Deus, ela está desejando mal. Porque se aquela pessoa tem um acidente e pegar um tiro, ó, cuidado que vai pegar um tiro, cuidado. Ela está profetizando, ela está pedindo. Eu sabia, já sei, até te conheço. Vai acontecer isso. Aí entra uma polêmica e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Antes de fazer a pergunta, deixa eu só comentar o comentário. Sim. Porque sempre as pessoas que vão comentar, ou positivo ou negativamente, ela vai falar do que o teu coração tá cheio. É isso que você terminou de falar. Então, sempre é ele, nunca é o outro, mas sempre a si mesmo. Ele está falando dele, né? Dele mesmo e nunca do outro. E nós precisamos ser profissionais. Para que não ficamos com essa ferida, não deixar nem o elogio subir para o seu ego e nem a crítica também te ferir. Então, nós precisamos ser profissionais. E para isso, ficar tudo na área um poder analítico, de analisar cada comentário e responder, se for o caso, se for possível, entendeu? Ou não, porque realmente precisa de cura. O doente, ele precisa de cura e ele vai sempre expor aquilo que está dentro. Então, a podridão, a ferida está dentro dele e ele quer um lugar para ele poder vomitar, tirar de dentro aquilo que está fazendo mal. Ou alguém que tem um entendimento e vai lá e coloca o que é real, o que é verdadeiro, o que é justo. Então, tudo isso a gente tem que analisar para podermos sermos profissionais, para não deixar que ninguém nos fira indevidamente.